Jornal RR News. Um oferecimento Zoetis. Massey Ferguson. Born to Farm. Bradesco e Agro. Isso é que é dupla raiz. Tortuga. Há 70 anos liderando o avanço no campo. Você vai ver no RR News desta semana. Chuvas irregulares afetam o plantio da próxima safra de grãos. Produtores de Bangladesh descobrem as qualidades do zebu brasileiro. A área de algodão deve recuar, mas exportações crescem no país. O projeto da Ipamig vai impulsionar a produção de morangos em Minas Gerais. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. A genética zebuína brasileira segue despertando o interesse de outros países do mundo. Um grupo com representantes de uma empresa que presta serviços para o governo de Bangladesh esteve na sede da ABCZ em Uberaba para conhecer mais sobre o trabalho da entidade. A visita ao Brasil tem como objetivo laços comerciais e expansão de mercados, principalmente em setores ligados ao agronegócio. Então, nós somos o povo que queremos o Brasil porque o Brasil já está desenvolvendo o setor agrícola, o setor avícola, ração animal, medicamentos, pecuária. Então precisamos muito disso para o nosso povo, nossa população em geral. A visita foi organizada pelo Departamento Internacional, que apresentou os principais produtos e serviços oferecidos pela ABCZ, além do trabalho desenvolvido pelo Brazilian Cattle e empresas parceiras. Um contato importante com um país que pode ser um novo destino para a pecuária zebuína brasileira. É um país com uma densidade populacional muito grande, com uma grande pressão por segurança alimentar, e um país que a gente está tentando abrir, que nós estamos tentando firmar protocolos sanitários há algum tempo, mas felizmente também agora nós temos uma distância naquele país. Isso favoreceu a nossa aproximação, e recebê-los aqui para nós tem um valor estratégico muito grande. Nós acreditamos que com essa mão estendida poderemos em breve, ter um protocolo sanitário para exportação de animais vivos e material genético com Bangladesh e nos aproximarmos. A carne de frango brasileira foi a proteína que passou pelo maior desafio em 2025. O único caso de influenza aviária registrado afetou as exportações do setor. Esse foi o maior desafio histórico, né? O primeiro caso da influenza aviária, embora seja único e isolado, ele já foi superado. E não só isso. A gente tem a grata surpresa de chegar ao final do ano anunciando crescimentos positivos. De janeiro a novembro, 0,1% de crescimento, e vamos fechar o ano com provavelmente 0,5% de crescimento em volume, e receita um pouquinho a menos, mas valores que estão dentro do absolutamente razoáveis, menos de 2% de queda na receita cambial. Isso demonstra a resiliência do nosso produtor, da nossa produtora, das empresas brasileiras que tiveram, sim, investimentos fortes na nossa associação, do governo brasileiro, o ministro e seus secretários, para mostrar ao mundo que o Brasil está preparado para continuar a ser o grande protagonista da exportação mundial, já que a gente tem quase 40% do market share global, e estamos dando esse recado, mostramos para o mundo que podem confiar no Brasil. Mesmo que chegue a influenza aviária, nós não vamos deixar de vender para eles, porque a gente está cuidando da produção. Quando nós trazemos para o panorama de produção, disponibilidade e consumo per capita, o que te chama mais atenção nessa temporada da carne de frango no Brasil? É o crescimento total de todas as unidades. Não é uma chamar a atenção de um ponto específico, e sim o contexto, o conjunto de crescimento que a gente tem, que é algo muito positivo. Você crescer na disponibilidade do mercado interno e mesmo assim crescer nas exportações, frente a todas as diversidades, não ter que diminuir a produção, não ter que quebrar ovo como fizeram outros países, não ter que infelizmente abater números, milhões e milhões de aves, isso mostrou exatamente, além da resiliência, a preparação que o Brasil já havia feito. Preparação tanto técnica dos nossos produtores, da área técnica, das empresas, do governo, e também a própria
resiliência das pessoas em manter e aplicar esses ensinamentos e não deixar essa doença se espalhar. Não há qualquer dúvida em dizer que a carne preferida do brasileiro é a carne de frango. 47 quilos per capita de frango, 46, pouco de carne de frango esse ano, para o ano que vem 47, 30 quilos de carne bovina, 20 quilos arredondando de carne suína, 12 a 15 de peixes, incluindo especialmente as tilápias, 280 ovos per capita habitante ano. O Brasil é um consumidor de proteína animal e o frango é a preferência, seja pela disponibilidade, pela diversificação de pratos que é possível fazer, pela acessibilidade também, um preço bastante razoável. A gente trabalha para conseguir aumentar essa base de consumo e essa é uma boa notícia. Você falou da gripe aviária, do nosso caso aqui, único, primeira vez isolado, mas em 74 países, 4.857 casos registrados. Qual é a nossa preocupação com esses casos e o que mercadologicamente isso também mexe com o nosso mercado interno? A preocupação é exatamente manter o tema no radar. Não vamos deixar. Não é porque a gente ficou aí 6 meses, 8 meses livre da influenza aviária que ela não esteja aí. Ela está, inclusive, vivendo nas aves silvestres. As aves silvestres assintomáticas, já foram 185 casos no Brasil em aves silvestres ou fundo de quintal e só 1 em aves comerciais. Sinal que o Brasil há mais de 2 anos já vem convivendo com essa doença e tem mantido ela fora da produção. A preocupação é exatamente manter o nível elevado de biosseguridade, olhar naquelas oportunidades que a gente tem para melhorar. Se a granja não está telada no seu telamento para animais domésticos, vamos incluir essa tela, vamos reforçar a ação contra roedores, vamos colocar os pedilúvios, os rodolúvios, botar os arcos de desinfecção, senão bomba costal para desinfectar os veículos que entram na granja. Essas ações vão continuar. Agora, a influenza aviária recrudescendo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, faz com que a Europa e os Estados Unidos diminuam suas exportações para o mundo e o Brasil, inclusive, vai ser chamado, ele e Tailândia, para aumentar suas exportações, provavelmente em 2026. Técnica da Emater mostra como produzir mudas de batata doce de um jeito fácil e eficiente. Então, pessoal, nós vamos escolher as ramas da batata do qual a gente vai produzir as mudas, tá? Essa aqui é a variedade biofortificada. A gente vai escolher uma rama mais vistosa, né, mais madura, e vamos descartar as pontas onde tem pouca reserva, né? Por exemplo, essa ponta aqui a gente vai descartar. Aqui, ó, essa é uma boa rama para a gente fazer uma muda. A gente vai cortar as folhas, né, para não... questão da perda da água, ó, a mudinha. A gente vai, aqui dá 3 mudas, cada 2 nozinhos a gente vai cortar, ó, uma muda, outra mudinha e outra mudinha, deu 4 na verdade. Aqui, ó. Tomar o cuidado para não plantar as mudinhas de cabeça para baixo, né, prestar atenção onde a direção das folhas, ó. Cada lugarzinho desse aqui vai nascer brotinhos. Ela vai ficar nas vasilhinhas de muda uns 30 dias, qual vai ser o momento que você vai transplantar para uma área definitiva igual essa aqui. Então, gente, aqui eu já preparei meus recipientes para o plantio, né, que podem ser sacolinhas e podem ser caixinhas de leite também, né, para reaproveitar. Coloquei terra comum, terra aqui mesmo, desse espaço, que essas mudas vão ficar aqui durante 30 dias e depois a gente pode replantar para o seu local definitivo. Muito simples, ó, você coloca a raminha, dá um apertinho aqui, presta atenção, né, para o brotinho, o olhinho ficar para cima, não plantar a mudinha de cabeça para baixo, ó, aqui, ó, muito simples. Agora vamos regar essas mudinhas. Após 30 dias, né, de feito essas mudinhas, olha como elas estão prontas para serem transplantadas em seu local definitivo. Essa plantação aqui já tem 5 meses, né, desde que a gente plantou aquelas mudinhas, e hoje a gente vai ver como estão as batatas, já está no ponto de colheita, viu? Olha aqui que beleza. Aqui a gente vai colher de 2 a 3 quilos por metro quadrado. Olha que beleza essas batatas.
Então, a gente está trazendo uma sugestão, né, de diversificação da produção para a agricultura familiar, com essas mudas de batata doce, e também com possibilidades de venda para merenda escolar através do PENAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. A irregularidade das chuvas no Centro-Oeste voltou a dominar o planejamento da segunda safra. Diversas regiões têm registrado precipitações de 20% a 45% abaixo da média histórica, segundo dados do INMET. Como todos sabem, estamos passando por um momento bastante desafiador quanto ao plantio da cultura da soja, devido ao atraso das chuvas. Consequentemente, isso vai fazer com que tenhamos uma janela mais estreita para fazer o plantio das culturas de segunda safra. E a gente sabe que, nesse pensamento de cultura de segunda safra, o milho é a grande cultura, né, a ser plantada pelos nossos produtores. Nesse contexto, temos que fazer uma adequação de colocar o milho dentro da melhor janela possível, para que tenha alta produtividade e, consequentemente, rentabilidade. A cultura do milho tem um encaixe perfeito no que a gente chama de janela de risco para a cultura do milho, que é do período de final de fevereiro até meados de março. Isso por quê? Porque o milheto tem uma resiliência hídrica, ou seja, uma menor necessidade de água para completar o seu ciclo. Quanto ao panorama, a fase atual da cultura do milheto no Brasil é de franca expansão. Isso tanto nos híbridos quanto nas variedades. Porque o milheto, além de entregar a produção no que diz respeito aos híbridos graníferos, a gente fala que são os benefícios indiretos da cultura. Ou seja, uma produção de palhada de qualidade, redução de nematóides, fazendo com que esse sistema beneficie as culturas que vêm posteriormente ao milheto. Então é uma cultura que realmente agrega ganhos direto, que é a produção de grãos, e os benefícios indiretos, que é o que eu citei como melhoria dos nossos solos. Em termos de segunda safra, eu vejo que todas as culturas são importantes. Que a gente tem que ver de acordo com a estratégia de cada produtor, vendo o que ele plantou de variedades cultivares de soja e o que ele tem de intenção para a segunda safra. Tem várias opções no mercado. Tem o milho, tem o gergelim, tem o sorgo e tem os nossos híbridos de milheto. O que eu vejo que nossos híbridos de milheto em relação a essas outras culturas citadas, nós entramos perfeitamente na janela de risco do milho, como eu falei anteriormente, agregando benefícios que outras culturas não proporcionam. Um exemplo é a redução do Platylenchus brachyurum, um fitonematóide que afeta as grandes culturas, principalmente a soja, uma palhada e uma reciclagem de nutrientes de excelência, sempre agregando renda ao produtor com muita segurança. E o uso do grão de milheto está bastante difundido no mercado. É um grão de excelente qualidade, com excelente liquidez. Hoje muito usado nas granjas de aves, principalmente as de postura, nos confinamentos, e está se começando um trabalho também na alimentação humana. A CNA escolheu no início do mês o melhor molho de pimenta artesanal do Brasil. Hoje a gente celebra o talento, a dedicação e a criatividade dos produtores artesanais de todo o país. Pessoas que transformam ingredientes simples da terra em verdadeiras expressões de sabor, cultura e identidade brasileira. O prêmio CNA Brasil Artesanal ele nasceu de um programa que nós criamos há 6 anos atrás, o Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais, que tinha como objetivo agregar valor ao que pequenos e médios produtores produzem no campo. Então, um dos eixos é trabalhar a legislação, como nós, como entidade que representa o produtor rural, podemos discutir com os órgãos de governo para ter uma legislação adequada e garante a seguridade do alimento e um produto também sem muita burocracia para ser produzido. Trabalhar as boas práticas de produção junto ao Senar, através dos cursos da agroindústria artesanal. E o trabalho principal de comercialização. Esse eixo da comercialização é o eixo que a gente trabalha com o concurso, que acabou ficando até maior que o programa. Rio de Janeiro! Dava aula no Senar Goiás sobre como é que planta pimenta, como é que faz molho de pimenta, creme de pimenta e geleia de pimenta. Chegou um dia que eu disse assim: pai, me ensina como é que faz isso.
E ele começou a fazer. E ele começou a vender. Aí achou um coleguinha dele lá e virou um sócio e começou a fazer. Fiz uma de Cumaí, fiz uma malagueta, começou a vender no trabalho e a coisa foi crescendo. E chamou ela de caseirinho. Ah, você quer uma caseirinho? Aí passou um tempo, o colega dele largou ele e foi ser corretor. Aí o trabalho dele não permitia mais ele trabalhar, pai, tá difícil. E eu trabalhando, viajando bastante, e cheguei, não, filho, vamos dar sequência nesse negócio. Aí eu comecei a fazer novas experiências e ele chegou para mim e falou assim, pai, vamos fazer uma de piqui. O Goiás gosta demais de piqui, o goiano é bom demais na conta, tem que ter de piqui. Aí nós começamos então a fazer os testes, achamos uma pimenta que casa bem com piqui e a cremosidade. Fomos ajustando e chegou nesse molho bonito, cujo nome a família é que escolheu. E eu fico feliz em estar aqui representando Goiás, representando os agricultores, que somente os pequenos é que produzem pimenta, na sua grande maioria. E eu quero parabenizar a CNA por esse evento e que outros se repitam, para que os pequenos possam ser projetados em via nacional. Obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. Parabéns. Celebrando seus 120 anos de existência, a Yara fecha 2025 com diversos projetos que buscam promover a segurança alimentar e a manutenção dos recursos naturais. Para isso, a companhia conta com importantes parceiros em diversos setores do agronegócio brasileiro. Em linha com a nossa ambição, de cultivar um futuro alimentar positivo para a natureza, a Yara tem um papel muito forte na primeira parte dessa missão, que é cultivar um futuro alimentar, produzir cada vez mais alimento, através das nossas soluções. Soluções desde o ponto de vista de produtos, que os produtos carregam as nossas tecnologias, o nosso conhecimento, junto com as pessoas, o serviço que nós prestamos de diagnóstico, de recomendação, para que o agricultor tenha a maior eficiência nutricional e explore o maior potencial que tem das suas culturas ao longo do Brasil, produzindo mais e produzindo mais com qualidade. O próximo passo, que nós já vemos trabalhando aí nos últimos anos, é essa parte mais positiva para a natureza, ou seja, produzir cada vez mais utilizando de maneira racional os recursos, e descarbonizando a cadeia de alimentos. Então é produzir mais alimento de uma maneira a descarbonizar essa cadeia. Então são os projetos que nós já implementamos nos últimos anos, o projeto em café, aí tanto com cochupé como cacocacer, em café arábica, em café robusta, em café conilon, junto com a JDE no Espírito Santo, que são projetos que já estão mostrando muito promissores da descarbonização do café. Cochupé, que na última safra nós colhemos a primeira safra de café com baixa pegada de carbono, utilizando o portfólio de Yara Climate Choice, que nós já reduzimos ao redor de 42%, era a previsão ao redor de 41%, as mensurações que nós fizemos chegou a 42%, com algumas áreas chegando a 58% de redução de pegada de carbono. Expandimos também os nossos trabalhos aí com PepsiCo em batata, com áreas no Paraná, então nós temos algumas áreas junto com produtores de batata no Paraná, em que a gente já implementou algumas áreas a campo e que a grande estimativa é se reduzir ao redor também de 40% a pegada de carbono. Estaremos colhendo a primeira batata de baixíssima pegada de carbono na próxima safra, em janeiro, ao redor de janeiro, fevereiro, que a nossa estimativa é muito positiva para isso. Isso tem se estendido também para cacau, junto com a Barrica Libu. A ideia é que a gente consiga expandir para outras culturas, como citros, como cevada, milho. Então, as nossas perspectivas para os próximos anos já são muito positivas, sempre em parceria com essas food companies que nos ajudam a produzir alimento e descarbonizar a cadeia. Isso mostra também, até para o mercado internacional, creio eu, que o Brasil se preocupa com essa descarbonização, não apenas nas commodities, não só em milho, soja, algodão. Outras culturas, como você citou, batata, próprio cacau, também tem essa pegada da descarbonização e parece que a cadeia inteira do agronegócio está andando nessa direção, é por aí?
Sem dúvida, a gente tem observado, conversando com muitas empresas de alimento, que há uma preocupação muito grande na descarbonização dessas cadeias, né? Não só o Brasil, que é muito visto em grandes produtores de grãos, né? Mas também liderando cadeias como café, como a cadeia de citros, algumas outras culturas de hortifruti como batata, manga, uva, né? Uma preocupação por descarbonizar essa cadeia, começando pelos produtos que são exportados, mas também a tendência é que produções internas, né, o consumo interno brasileiro vai começar a olhar por esse aspecto, né, também. Mas a gente vê uma preocupação grande nessas cadeias em produzir mais, mas produzir de uma maneira racional e descarbonizar a produção. O Procarbono, realizado em São Paulo, promoveu a produção agrícola de baixo impacto ambiental. Nós tivemos a 4ª edição do Carbon Science Talks, que em 2025 teve o propósito de fato, apresentar como nós conseguimos ter soluções para escalar a agricultura regenerativa para a nossa região, aqui para a América Latina. Então, nós começamos o dia olhando como foi a COP30, os impactos dessa conversa para essa agenda como um todo, como a gente pode ter alianças multilaterais para fazer esse tema avançar. Nós também tivemos a oportunidade de ouvir os agricultores, entendendo seus desafios, de como está a implementação de agricultura regenerativa nas suas propriedades, como eles estão conectando isso com o Procarbono, com o negócio de carbono da Bayer. E aí, ao longo do dia, apresentamos toda a evolução científica, junto com os experts, tanto de Brasil quanto de Argentina, que com certeza vão trazer muitos insights para a gente conseguir trazer as melhores soluções. Como Bayer, nós estamos nos posicionando como a maior plataforma de soluções regenerativas da América Latina, e ter o evento tangibiliza todo esse esforço construído nos últimos anos. Nós conseguimos traduzir a ciência, tangibilizar isso em ferramentas para poder escalar a agricultura regenerativa em mais de 3 milhões de hectares, com mais de 3 mil agricultores e mais de 20 projetos acontecendo nesse momento. Para nós é um orgulho imenso e um legado enorme que a gente deixa como ecossistema para a agricultura da América Latina. Atualmente, a plataforma reúne produtores no Brasil, na Argentina e no Paraguai, que cultivam soja, milho e algodão. Nas fazendas participantes, as práticas regenerativas elevaram a produtividade anual em 11%. As áreas de soja também registraram uma pegada de carbono 50% menor que a média nacional, além de um aumento de 50% no sequestro de carbono. Isso é um fator muito importante para nós. Nós já estamos há 4, 5 anos desde o início do projeto. Nesse evento Carbon Science Talks é o nosso 4º ano consecutivo e a gente vem vendo as melhorias contínuas no nosso solo. E esse sequestro de carbono, armazenando mais carbono no solo, a gente faz com que aumente nossa matéria orgânica. Com isso, a gente ganha em resiliência de todo o nosso sistema produtivo, principalmente nos anos mais difíceis de estresse climáticos. Então, isso faz com que a gente tenha mais estabilidade na nossa lavoura, é uma segurança maior, principalmente nos anos mais difíceis. E faz com que também a gente tenha um ganho de produtividade nesses talhões que a gente pratica melhores práticas e mais intensificadas práticas de manejo. E fico muito feliz de estar aqui pelo 4º ano consecutivo. A gente vê a evolução de todo esse projeto, juntamente com a Bayer, juntamente com vários órgãos de pesquisa, ciências, tecnologia envolvida, né, trabalhando todo esse plano de manejo, mensurando, reportando isso e verificando com dados, estatísticas que levam a agricultura brasileira para novos patamares, com essa agricultura regenerativa e sustentável. No ano de mais dificuldade climática, que se eu não me engano foi há 2 anos atrás que nós tivemos, nós percebemos talhões que a gente tinha essas práticas mais intensificadas, tivemos diferença de quase 20% de produtividade em relação aos talhões com menos manejo produtivo. Então, assim, é uma diferença bastante grande. A gente percebe também na mensuração, na nossa pegada de carbono, o quanto nós diminuímos a nossa pegada de carbono em relação a manejos tradicionais. Então, isso tudo é uma grande evolução que faz parte desse grande projeto. E a gente fica muito feliz de estar usando a ciência, a tecnologia nessa fase que nós vivemos, na nossa geração, a favor do nosso negócio, implementando isso de uma maneira muito saudável, não só
para o nosso solo, mas também para o ecossistema em geral em que nós vivemos. Durante o evento, a Bayer e o Rabobank também anunciaram uma linha de crédito voltada ao agricultor que adote práticas sustentáveis e comprove melhorias ambientais por meio das ferramentas Procarbono. Primeiro, acho que é demonstrar o orgulho que a gente tem dessa parceria, né, dessa iniciativa conjunta com a Bayer e o Rabobank, duas instituições centenárias que levam inovação para o campo, levam um diferencial para o produtor rural. Essa linha específica se trata de um produto chamado Transição Verde, onde é necessário entrar com 3 indicadores de performance relacionados com sustentabilidade e um deles relacionado à mensuração utilizando a calculadora Procarbono da Bayer. Nosso objetivo aí é fazer a mensuração dos dados, utilizando dados primários e junto com a Bayer traçar um plano muito prático, muito real de ações que são práticas o suficiente para gerar um impacto no campo, reduzir as emissões, aumentar a rentabilidade e principalmente aumentar a resiliência econômica e climática do produtor. Como a gente acessa esse produto é via Bayer e Rabobank, então os produtores que estão na base do Rabobank, que estão na base da Bayer, pode procurar os agentes de contato direto da Bayer ou do Rabobank para a gente conversar e fazer um desenho de negócio que faça sentido para o produtor. Lembrando que são 3 indicadores, então um necessariamente é o uso da calculadora Procarbono e fazer o trabalho conjunto com a Bayer de mensuração e também de identificação dos pontos de melhoria, onde existem oportunidades reais para a gente reduzir emissões e aumentar a rentabilidade e produtividade do produtor, e os outros 2 desenhados com o banco que façam sentido para o produtor. Alguns exemplos seria a adoção de práticas regenerativas, bioinsumos, sistemas integrados, diversidade e inclusão, governança. Então vários critérios podem fazer sentido para o produtor e a ideia é a gente trabalhar junto para alavancar o posicionamento e o acesso ao mercado da cadeia produtiva. Existe um desconto que pode chegar até 0,6% da taxa de mercado praticada, então isso por si só já é um grande fator competitivo, mas muito mais do que isso, eu acho que existe um ganho real na adoção de práticas que vão garantir para ele essa resiliência climática e financeira no longo prazo. Isso é uma relação direta com ganho real em termos de produtividade do campo. Então eu tenho certeza que é um produto que tem todo o conjunto de critérios para ser um grande exemplo na transição para modelos de ocupação territorial mais eficiente e menor pegada de carbono na cadeia produtiva brasileira. Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, programa que leva você dicas importantes e orientações para o seu dia a dia no campo, para que você produza sempre mais e melhor. E hoje, mais uma vez, temos o prazer de receber aqui nos estúdios o profissional do nosso Departamento Técnico de Nutrição Animal, o zootecnista Leonardo Sabatini. O nosso assunto: o segredo para aumentar a taxa de reconcepção em primíparas. Eu sei que é um assunto bastante importante, muita gente tem dúvidas e a gente vai bater um papo com ele a partir de agora a respeito desse tema. Mas em primeiro lugar, Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Alessandro. Agora, para começar o nosso bate-papo, quais são os principais fatores que dificultam a reconcepção em vacas primíparas? Quando a gente fala de reconcepção, né, o emprenhar uma novilha aí que já pariu a sua primeira vez, que seria, acho que o maior desafio dentro das categorias que eu trabalho na estação de monta, né, as novilhas acabam sendo um pouco mais fáceis, né, emprenhar a primeira vez, e as vacas já estão adaptadas ao manejo, já cresceram, então a demanda nutricional muda um pouco. Então as primíparas, elas estão parindo cada vez mais cedo, né, devido aos avanços genéticos, então elas estão parindo ainda numa fase de crescimento. E aí, com isso, ela tem demanda para a produção de leite do bezerro, que ela está cuidando ali, né, da sua primeira cria, e ela tem demanda nutricional para ela em si ainda em crescimento. E aí, para a gente ter um sistema reprodutor ativo, realmente estando pronto para estar dando início a uma segunda gestação, eu tenho que ter níveis nutricionais adequados para suprir a necessidade para a produção de leite, para crescimento dessa novilha, e o excedente vai para a reprodução, então,
sempre a reprodução acaba sendo o último ali, então por isso acaba sendo mais complicado a gente trabalhar a reconcepção dessas novilhas. Então, acaba que essa permanência ainda na fase de crescimento acaba dificultando ainda um pouco a reconcepção das primíparas. Agora, como o manejo nutricional no pré e no pós-parto influencia nos índices reprodutivos desses animais? Quando a gente está trabalhando numa estação de monta, pensando num bezerro do cedo, a fase de parição vai ser aí no final do período da seca, né? Ainda no período seco. Com isso, eu vou ter uma novilha que por si só já tem uma capacidade volumétrica menor do que uma vaca já adulta, que já cresceu, e ela vai ter esse rumen comprimido pela gestação aí no final do período próximo aí ao parto. Então eu tenho que pensar que nesse período eu tenho um capim deficiente em proteína, com alto teor de fibra e com uma taxa de digestão mais demorada. Então eu corrigir esse déficit de proteína nessa época aí vai ajudar a manter ela bem nutrida, consumindo aquilo que ela precisa consumir, atingindo as exigências dela no final dessa gestação, para que ela pare no melhor score possível, que ela consiga ter um bom parto, não tenha problemas de doenças ali pelo parto, né, retenção de placenta, né, alguma coisa que vai atrapalhar a involução do seu útero, né, que vai sair ali de uma gestação e voltar ao seu estado normal. Então, eu tentar manter ela bem nutrida o máximo possível ali antes desse parto é o objetivo, para que ela tenha um parto que ocorra tudo bem. Após o parto, eu vou ter então ela dando início à sua lactação, né, para nutrir esse bezerro. E como eu falei, ela tem uma exigência nutricional um pouco maior do que uma vaca madura, uma vaca que já cresceu, uma multípara. Então, eu atender adequadamente os níveis de minerais, que vão ser um pouco mais elevados por causa do crescimento dela, e corrigir aí o melhor possível os níveis nutricionais, pensando que eu ainda estou numa fase de pasto seco, dando início aí um período de águas, então eu vou garantir que ela mantenha seu score adequado e chegue à estação de monta bem nutrida, com um ganho de peso, né, um pequeno ganho de peso, ou que um peso estabilizado, sem ter perda de peso ou perda de score pós-parto. E aí assim eu tenho condição de estar realizando um protocolo e esse protocolo sendo realmente efetivo e ela dando início aí à segunda gestação. Se tornando cada vez mais referência tanto no mercado interno quanto no externo, a edição de 2026 do CIABS já tem data para acontecer. O evento, realizado pela Associação Brasileira de Proteína Animal, reúne em um mesmo ambiente diversos elos das principais cadeias ligadas a este setor. Esse vai ser o maior CIABS, que vai ser de 4 a 6 de agosto em 2026, no Anhembi, em São Paulo. Só para você ter uma ideia, nós temos 45 mil metros quadrados, crescimento de 60% em área e 50% das áreas já vendidas agora há um pouco menos de um ano para ocorrer. Nós temos também algumas inovações, a gente tem lá um hub de proteínas. O que é isso? São todas as agroindústrias de aves, ovos, suínos, casas genéticas, bovinos, né? Uma grande área em que se poderá visitar e ter contato com as agroindústrias. Claro, além de toda a cadeia, nós temos produtores de equipamentos, laboratórios, insumos, nutrição e assim por diante. E nesse ano nós temos uma novidade também. As empresas fabricantes de equipamentos das plantas estarão lá com a gente. Foodmate, Mein, Marel já garantiram espaço lá. Ampliar essa conversa para as outras proteínas que vão além do ovo, do frango e da carne suína é importante para um evento desse que mostra a cadeia unida como um todo, né? Com certeza, eu diria que nós já estamos com aves, ovos, suínos, bovinos, peixes, já que vários dos nossos associados têm a piscicultura como atividade, casas genéticas e o pessoal do leite também estará com a gente, a Abipesca estará com a gente, então é o evento de proteína. Claro, iniciamos com aves e suínos, mas já expandiu e posso dizer que, por exemplo, para bovinos, eles duplicaram a área em relação. Estou com um stand lá de 600 e poucos metros quadrados, onde estarão todas as empresas de bovinos participando do CIABS. Nós iniciamos em 2011 com uma feira pequena, bem organizada, com pouco público,
e nós vimos crescendo ao longo do tempo, né? Então hoje nós atingimos aí esse maior evento da proteína animal no país. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 60 países. Na última edição foram 30 mil visitantes que nós tivemos, né? 3 mil produtores no caso. Então nós já vendemos toda a área de 2024, mais 10 mil metros quadrados, e acabamos de adquirir mais 10 mil metros quadrados, ou seja, é uma expansão de 60%. Um novo projeto da Epamig vai impulsionar a produção de morangos em Minas Gerais. Nosso desafio inicial foi claro. Os produtores mineiros dependem de poucas cultivares importadas e de um número reduzido de viveiros nacionais, o que limita a produtividade, eleva custos e compromete a segurança genética e fitossanitária das mudas produzidas. Com o apoio da FAPEMIG, desenvolvemos o projeto Indexação, Multiplicação e Análise do Desenvolvimento in vitro de híbridos do morangueiro da Epamig Norte, no edital universal da FAPEMIG. O objetivo foi avaliar 6 cultivares comerciais e 30 híbridos produzidos pelo nosso programa de melhoramento, garantindo mudas limpas, geneticamente estáveis e adaptadas ao clima semiárido de Minas Gerais. Durante o projeto, estruturamos um banco de germoplasma in vitro, realizamos testes sorológicos de ELISA, desenvolvemos protocolos de multiplicação e conduzimos análises genéticas avançadas. Esse esforço nos permitiu compreender o comportamento organogênico dos híbridos, identificar potenciais materiais superiores e acelerar o caminho para novas cultivares 100% mineiras. Os resultados científicos já estão sendo traduzidos em publicações. O primeiro deles é um artigo que avaliou a dissimilaridade genética de 37 progenes de morango, revelando a formação de 12 grupos distintos e confirmando a ampla variabilidade disponível para a seleção de novos cultivares. Também desenvolvemos estudos aplicados em cultura de tecidos, como a avaliação de doses ideais de AIA e GA3, que identificou combinações hormonais capazes de aumentar o alongamento e enraizamento de híbridos promissores, contribuindo para a maior eficiência na micropropagação. Além disso, otimizamos a PCR e SSR, estabelecendo temperaturas ideais de anelamento para 15 primes, garantindo maior precisão nas análises moleculares e fortalecendo a base genética para futuros lançamentos de cultivares. Esses resultados reforçam a importância da pesquisa pública e da FAPEMIG para o desenvolvimento regional. Hoje estamos mais próximos de oferecer ao produtor mineiro mudas nacionais, certificadas, adaptadas ao nosso clima e capazes de elevar produtividade e renda. O trabalho continua. E os próximos passos envolvem consolidar o banco de germoplasma, ampliar a avaliação de híbridos e avançar rumo ao lançamento das primeiras cultivares de morango desenvolvidas pela Epamig Norte. Dados recentes da Abrapa sobre a primeira projeção da safra 2026 apontam uma retração estratégica na cotonicultura nacional. A área plantada deve cair 5,5% em relação a este ano, resultando em uma produção estimada de 3,8 milhões de toneladas. Estamos iniciando agora, nesse mês, o plantio da próxima safra de algodão brasileira, né, a safra 25-26, com uma previsão de redução de 5,5% na área plantada, que é estratégica, né, isso vai obrigatoriamente levar a uma produção menor, adequando então a oferta do algodão brasileiro e mundial à demanda mundial, que tem estado estagnada há 12 anos e sofrendo uma pressão muito forte dos produtos sintéticos, que crescem ano a ano. Isso nos deixa um desafio muito grande de reconquistar espaços de mercado com as fibras naturais.
O maior desafio nosso é vencer essa barreira de tendência de utilização de fibras sintéticas, levando para a sociedade, para o consumidor brasileiro e mundial, a questão ambiental, de saúde, de bem-estar e elegância que as fibras naturais podem levar para a vida de cada um, em detrimento dos males que os produtos sintéticos causam. Isso está na pauta já mundial, com o tratamento que vem sendo dado pela ciência, com relação a microplásticos e tudo que está no organismo das pessoas, nos animais, nas águas, contaminando todo o ambiente. Então nós vemos aí uma perspectiva de voltar a crescer, né? A China, tradicionalmente, que foi o nosso grande cliente de compra do algodão brasileiro, está com um mercado bastante retraído, e nós abrimos espaço em outros países da Ásia, que vai compensar a perda de mercado chinês, que é momentânea. Nós acreditamos que voltaremos a ocupar esse mercado pela qualidade e sustentabilidade do algodão brasileiro. E hoje o nosso grande mercado está no Vietnã, Bangladesh, Turquia. Estamos abrindo o mercado no Egito, que é um mercado altamente especializado. Turquia, que vem aumentando também o consumo do algodão brasileiro. E com isso, a gente pretende manter no mínimo essa projeção de aumento da exportação do algodão brasileiro em 2%, podendo chegar até 10%, que isso nos daria um conforto muito grande para escoar toda a safra e ainda assim atender a demanda da indústria nacional em torno de 730 mil toneladas. Dessa forma, nós vamos continuar no jogo, vamos continuar oferecendo algodão de alta qualidade, algodão sustentável, para que o Brasil seja líder e continue sendo um dos maiores players da produção de algodão do mundo. Figura importante no agronegócio brasileiro, Jorge Matsuda recebeu na última semana uma importante homenagem, na cidade de Álvares Machado, interior de São Paulo. Aconteceu no dia 8 de dezembro de 2025 a abertura de um espaço especial dedicado à cultura e em reconhecimento à memória, ao legado e à visão de um homem que transformou vidas. O espaço recebeu o nome de Jorge Matsuda. A inauguração deste centro cultural em Álvares Machado, no interior do estado de São Paulo, celebra a história de um líder que sempre acreditou no trabalho, na união e no conhecimento. Em relação a essa linda homenagem, eu e minha família, a gente agradece imensamente e também gostaria de dizer que meu pai conseguiu deixar esse grande legado, né, para toda a cidade de Machado e também o propósito do Grupo Matsuda para o âmbito nacional e internacional, justamente porque ele teve grandes pessoas ao lado dele, né? Não posso deixar de destacar as pessoas que aqui estão, os colaboradores que estão conosco há muitos anos, né? E, em especial também ao Ailton, que sempre foi um grande parceiro de vida dele, e a família Cerise. Então, muito obrigada a todos e é uma grande satisfação para a nossa família. Agradecer a presença de todos, a toda a família Matsuda, que está aqui presente, essa homenagem, sem dúvida nenhuma, com o nome, agradecer a nossa vereadora Estela, essa homenagem ao Sr. Jorge Matsuda, juntamente com o nosso ex-prefeito Roger Gasque, que iniciou essa obra, né? Eu e Kim, junto com a Câmara Municipal atual, nós estamos só finalizando. Então, essa homenagem de suma importância, sem dúvida nenhuma, à família Matsuda, em nome do Sr. Jorge. Só temos que agradecer à empresa Matsuda. Então, esse nome, nesse anfiteatro, sem dúvida nenhuma, tinha que ser Sr. Jorge Matsuda. Então, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, por tudo que vocês têm feito pela nossa cidade. O legado permanece, não apenas no nome deste espaço, mas em cada pessoa tocada pela sua história. Para mim foi uma grande honra quando eu tive a chance de fazer a propositura em nome de alguma pessoa de Álvares Machado, e eu lembrei do nome do Jorge.
Jorge é uma pessoa de muito significado para a nossa cidade. É um empreendedor, ele e a família toda dele, de grande valor, de grande sabedoria. E fui até o Matsuda pedir para eles deixarem eu fazer as proposituras, eles me autorizaram e eu fiquei muito feliz por isso, por ter essa chance de ter prestado essa... É uma pequena homenagem, né? Diante do tamanho e da grandeza que ele foi, mas é de coração. Eu conheci o Jorge desde criança, né? E sempre tivemos uma amizade e tudo. Agora, eu tive uma empresa, depois eu vendi. E aí um dia o Jorge me viu na rua aí ele me convidou lá para trabalhar com ele na parte do equipamento. Aí de tanto ele insistiu, eu fui lá para experimentar. E peguei o gosto, fiquei 15 anos naquela firma, né? Projetando máquinas, né? Uma satisfação muito grande em nome da família Sami, a gente presenciar essa homenagem, né? Porque eu acho que não é só uma homenagem póstuma, né? Um reconhecimento muito grande da região de Álvares Machado, um esforço mobilizado da prefeitura em fazer acontecer esse centro cultural. Como foi dito na apresentação, ele que era um entusiasta das artes, da música, eu acho que a personificação, acho que é a concretização do que ele realmente gostava de propagar o conhecimento, propagar a música e também fazer um legado que possa ser passado em gerações para a região, para que as crianças daqui da região, de Álvares Machado, possam usufruir da música, do entretenimento. Então, em nome da Matsuda, a gente fica muito feliz, em nome da família Sami. E acho que só tem a somar. E todo mundo que conviveu com o tio Jorge tem uma história com o tio Jorge. E vendo aqui, passando por aqui, vendo o Centro Cultural Jorge Matsuda, a gente acaba relembrando de muita coisa, ficando muito feliz, né? E acho que essa percepção não é só nossa, é de todo mundo, né? Então, ficamos muito contentes. Motivo de muito orgulho hoje é ver esse espaço maravilhoso, o Centro Cultural, aqui na cidade de Álvares Machado, em homenagem ao saudoso Jorge Matsuda. Para a gente uma honra, para Matsuda, para a família Matsuda toda uma honra. Jorge Matsuda que tem as raízes em Álvares Machado, mas que plantou outras 9 fábricas espalhadas pelo Brasil. Em cada cidade, essa comunidade, ele sempre movimentou muito a comunidade pelo social, pelo esporte, pelas atividades sociais. E a gente fica muito feliz, honrado. Para a gente é uma alegria muito grande. Ficamos muito felizes. Sentimos muito, assim, a família Matsuda se sentiu muito feliz, assim, honrada, né, assim, desse centro cultural sendo homenageado com o nome do meu pai, o Jorge Matsuda. Tenho certeza que vai ajudar muito a população, tanto da parte de arte, de estudos, né, e aprendizado. Foi uma das coisas que meu pai deixou assim para nossas vidas, né? E para muitas pessoas, tanto da parte dos colaboradores, dos amigos presentes, a gente tem que agradecer a todos os presentes e a Deus. A família Matsuda se sente muito feliz. Muito obrigado. O fim do tarifaço norte-americano trouxe alívio para o setor de hortifrutis. A expectativa é de retomada e normalização dos embarques depois de 3 meses e meio de preocupação. Nesse período, as exportações de castanha do Pará, por exemplo, registraram queda de 94%. Outros produtos como uva, manga e gengibre também foram bastante afetados. O fim do tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros trouxe um importante alívio para o setor de hortifrutis, um dos mais atingidos pela medida. A taxa extraordinária que vigorou entre agosto e novembro provocou 3 meses e meio de retração no volume e no valor das exportações. Agora, com a cobrança revogada, a expectativa é de retomada gradual dos embarques e normalização do fluxo comercial com o mercado norte-americano.
No setor de hortifruti, os impactos foram expressivos e afetaram várias culturas. A exportação de manga também enfrentou diretamente o efeito da sobretaxa. Embora o Brasil tenha enviado 41% a mais de volume para os Estados Unidos entre agosto e outubro deste ano, os preços despencaram. O quilo da fruta, que no mesmo período de 24 era vendido a $1,30, caiu para 78 centavos de dólar, uma redução de aproximadamente 40%. Na prática, mesmo com uma carga grande exportada, o faturamento diminuiu de cerca de 30 milhões no ano passado para 25 milhões deste ano. A castanha do Pará foi ainda mais afetada. O volume exportado para os Estados Unidos despencou 94% no período, caindo de 367 toneladas no ano passado para apenas 21 toneladas no ano de 2025. As uvas também sofreram retração com queda de 67% nos embarques. No café, o volume enviado diminuiu quase 40%, embora os preços tenham subido. E o gengibre registrou redução de 22% no volume e 37% na receita. A retirada da tarifa abre espaço para reconstruir a dinâmica comercial entre os dois países. O mercado norte-americano é estratégico para as frutas brasileiras e a eliminação da sobretaxa permite restabelecer esses fluxos, garantir preços mais estáveis e dar fôlego aos produtores. Para muitos, isso representa a diferença entre investir ou recuar. A retirada da tarifa é especialmente relevante para frutas tropicais, como manga, melão, mamão, uva e melancia. E com a reabertura plena do mercado americano, a expectativa é a retomada escalonada ao longo dos próximos trimestres. Muitos contratos foram suspensos ou renegociados durante a vigência da taxa, e agora será necessário ajustar volumes, certificações e logísticas, mas o cenário é muito positivo. Sem a tarifa, o Brasil volta a competir em igualdade com os outros fornecedores latino-americanos. O setor ganha a oportunidade de recuperar o mercado e retomar o posicionamento estratégico no maior consumidor final, que é os Estados Unidos. A retomada pode ainda estimular novos investimentos em infraestrutura de pós-colheita, ampliação de área plantada e modernização das embalagens. Produtos de maior valor agregado voltam ao radar das exportações brasileiras. É preciso destacar que durante as restrições da tarifa dos Estados Unidos, o produtor de frutas brasileiro se desdobrou para buscar e conquistar novos destinos para as exportações. Destinos esses na Europa, América do Sul e Ásia. Isso reforça a maturidade e o profissionalismo do agro brasileiro e mostra que o setor precisa estar preparado para as intercorrências que não têm relação direta com a produtividade e com a demanda do mercado consumidor, mas que podem alterar repentinamente as condições de acesso aos mercados e exigir rápidas respostas para preservar competitividade e presença internacional. A percepção predominante no setor é de que em 2026 deve ser um ano de recomposição do fluxo comercial e fortalecimento da presença brasileira no mercado dos Estados Unidos e também a expansão das exportações para os novos mercados. Há desafios. A concorrência internacional continua forte. Os custos logísticos seguem elevados e os fatores climáticos e cambiais podem influenciar o desempenho. Mas o consenso é claro. O fim do tarifaço abre um novo capítulo para o hortifruti brasileiro, que volta a respirar e a se preparar para recuperar o espaço em um dos mercados mais importantes do mundo. A estimativa é de que as exportações de frutas brasileiras continuem crescendo nos próximos anos, e o mercado americano é importante neste cenário.
A Confederação Nacional da Indústria estima que a economia brasileira fechará 2025 com um crescimento de 2,5%. Neste ano, o crescimento vem a reboque do agronegócio. A safra recorde e a boa produção animal devem fazer com que o PIB do setor suba 9,6%. A área de serviços deve crescer 2%, enquanto o PIB industrial, depois de crescer 3,3% no ano passado, tende a aumentar 1,8% nessa temporada. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.